Olá, investidores! Nessa semana, a política monetária volta a ser o grande foco dos investidores. Somado a isso, Donald Trump segue implementando novas medidas e o mercado super atento aos impactos na economia, nos ativos, com destaque, claro, para o Bitcoin. Todos esses assuntos agora começa o nosso radar da semana. Sabia que o BTG Pactual é um banco completo? Que te atende a qualquer hora, em qualquer lugar. Que te dá cartão de crédito com acesso a mais de 1.000 salas VIP e até um terminal exclusivo. Thanks. E ainda tem cashback do IOF em suas viagens. Tudo isso com o melhor time de investimentos do país, com opções para todos os perfis. BTG Pactual. Quem espera mais de um banco, merece o BTG. Eu sou o Gerson Zalorenzi e para me ajudar aí nessa grande missão de discutir política monetária, Stephanie Birman, tudo bem? Super obrigada aqui pelo convite, tudo ótimo. Vamos aí começar falando. Tá fácil, né? Tá fácil. Oi, para falar de um assunto aí que com certeza é Trend Topics já há bastante tempo, mas ganhou mais corpo ainda após a vitória do Trump. Josa está com a gente aqui para falar sobre Bitcoin e companhia. E aí, meu amigo? Prazer estar aqui novamente, ao lado de duas feras. Vamos que tem bastante coisa para a gente comentar. Boa. Vamos lá, Stephanie. Ontem tivemos aí a super quarta, primeira super quarta do ano. Primeira, né, começar pelo internacional primeiro aqui. Acho que tem uma grande discussão aqui, principalmente o que novas medidas do Trump que podem causar de inflação, que podem causar impacto no mercado de trabalho, na atividade. Como é que você viu ontem essa decisão de manutenção? Depois teve um discurso do Powell ali que não quis contratar muita coisa, fez correto, chegou com a bola embaixo do braço. Como está o view aí para juros US? Eu acho que é o seguinte, olha, se a gente olhar a mensagem ontem, quando a gente olha o statement, eles tiveram uma avaliação da inflação um pouco mais dura, ou seja, eles tiraram ali uma frase que a inflação estava melhorando. No entanto, quando a gente foi para o press conference do Powell, ele falou que aquela mudança não foi muito relevante. Na verdade, a inflação tinha vindo até muito benigna nas últimas duas divulgações. Acho qual que é o bottom line, né? Parece que é um Fed realmente que pausou, né? Ele não cortou nessa, não vai cortar na próxima, que é março. E aí, agora sim, a partir de maio, mas provavelmente junho, se os dados de inflação, eles voltarem a melhorar, a gente acha que tem uma boa chance do Fed voltar a cortar. Agora, qual que é o ponto? Se a gente olhar a sazonalidade dos dados de inflação e emprego para janeiro, fevereiro e março, é uma sazonalidade altista, ou seja, os dados de inflação desde a pandemia, e por que está acontecendo isso? É aquela questão da pandemia, se demitia muita gente, por exemplo, em janeiro, agora não se demite mais, pós-pandemia mudou um pouco, como é que, enfim, mudou um pouco a economia e o ajuste sazonal não conseguiu mudar, vamos dizer assim, na mesma velocidade. Então, a gente tem visto, né, 2023, 2024, dados fortes em janeiro, e aí depois você tem um arrefecimento ali para o segundo trimestre, segundo semestre também do ano. Então, a gente acha que esse ano os dados eles vão ser fortes, mas menos do que no ano anterior, porque de fato a economia tem alguma desaceleração, sim, né? Mas com esses dados mais fortes, acho que o próprio Fed já espera isso e está nessa situação de vamos olhar, né? A gente não está com pressa para cortar. Os dados de inflação, eles falaram, são bons, está tendo alguma melhora, mas a economia está bem, então não está nenhuma pressa. Então não cortam na próxima também, março, parece chance muito baixa. E aí depois, quando a gente começar a ver os dados ali do segundo trimestre, talvez maio ainda seja cedo, mas talvez junho, se os dados de fato tiverem, né, voltarem na sazonalidade, a gente vê dados aí melhores de inflação, o Fed pode voltar a cortar. Agora, é claro que eu estou falando isso da economia. Tem toda uma agenda do Trump, sim, que é muito relevante também para o Fed. Mas se a gente olhar até o momento, acho que o que a gente tem, né? Acho que a parte de imigração ele tem sido, né, bastante duro, firme, enfim, no que de fato a agenda dele que ele tinha falado, nos decretos para acelerar de fato as deportações. Ele foi também muito firme na questão da desregulação do setor de energia, né, para tentar aumentar ali a produção de energia nos Estados Unidos, produção de petróleo. Agora, na parte de tarifa, que no final é o mais relevante para o Fed, a gente vê o que a gente viu? O Fed, na reunião de dezembro, quando ele tinha um update de projeção, né, dos membros, eles incorporaram um aumento de inflação, já visualizando ou em antecipação aumento de tarifa, vamos dizer assim, que teria nos Estados Unidos.
Então, por exemplo, o desemprego ficou praticamente parado, o PIB não mudou muito, mas a inflação subiu. Então, acho que... E o próprio Powell disse que era uma questão com relação à tarifa. Quando a gente olha o Trump, é claro que é muito cedo, a gente não tem nem 2 semanas de governo Trump, mas as indicações são no sentido de tarifa no sentido de negociação. Então, eles falaram, o Trump falou para México e Canadá, se vocês não fizerem nada com relação à fronteira e com relação também à produção de carro, porque os Estados Unidos querem que a produção de carro, que hoje, em parte, é feita no México, Canadá, alguma planta venha para os Estados Unidos, volte, né, para os Estados Unidos. Se vocês não fizerem nada disso, no dia 1º de fevereiro, que é no próximo sábado, a gente implementaria, os Estados Unidos implementariam um aumento de tarifa de importação de 25%. Só que o que acontece? Quando a gente olha, a Cláudia Sheinbaum, que é a presidente do México, e também o Canadá, mesmo com o governo, vamos dizer assim, tampão, porque o Trudeau, que é o primeiro-ministro, ele fica só até março, os dois, eles estão cooperando, aumentando a fiscalização nas fronteiras, fechando túneis, etc., para, de fato, atender, né, ou mostrar uma boa, vamos dizer assim, intenção com relação ao Trump. Então, mais provável, até o Lutnick, que é do governo Trump, falou ontem, mais provável é que não tivesse, por exemplo, a tarifa nesses 2 países. Na China, ele falou também que teria uma tarifa de 10% se a China não mostrasse nenhuma cooperação com relação à exportação de fentanil, que é um problema nos Estados Unidos, um problema social, e tem gente morrendo de overdose disso, etc. Até o momento a gente não viu nada com relação a isso da China, então poderia, de fato, ter a tarifa, mas de maneira geral, qual que é a indicação? Qual que é o bottom line? O bottom line é que a tarifa, o grande receio era que o Trump entrasse e colocasse uma tarifa de 10% para todos os países. E isso poderia ser disruptivo, piorar as condições financeiras, cair a bolsa, ter um movimento de inflação muito alto. Para cada 1% de tarifa efetiva global, você tem 10 bases, vamos dizer assim, no CPI, ou seja, 10% poderia ter 1% a mais no CPI. É bastante coisa. Então, isso seria disruptivo. A gente não parece que está nesse caminho, mas, de novo, a gente não tem nem 2 semanas. Tem um plano, né, que saiu ali no Financial Times do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que ele pretendia colocar uma tarifa universal, ou seja, para todo mundo, de 2,5% por mês, até chegar a 20%. Se esse plano, né, ele não foi confirmado, mas se esse plano for, de fato, implementado, vamos dizer assim, isso poderia ser disruptivo também. É claro que 2,5% por mês é diferente de 20% no mês, porque sempre tem a chance de não ter, né? Fez um pouquinho, foi disruptivo, já nem implementa o resto, né? Se for 20%... Se der o remédio todo de uma vez, acabou. Sim. Exato. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Trump, o próprio Scott Bessent, o Scott Bessent sempre foi numa linha de tarifa para setor, para caso a caso. Então, eu acho que isso é menos disruptivo, tá? Show. Josa, aproveitar aí, né, te trazer para a mesa. O ano passado aí, cripto no geral foi um dos ativos destaques no mundo. Acho que o Trump, durante toda a sua campanha, foi super vocal em apoiar não só, né, o Bitcoin, mas como todo esse mercado como um todo. Já nos seus primeiros dias de governo, já começa a ver algumas sinalizações desse mercado estar se desenvolvendo. O preço na tela mostra isso. Como é que está essa primeira avaliação aí, né, do Trump no poder para esse mercado? Como é que estão as tendências lá? Como é que estão posicionados? Eu acho que a avaliação, em linhas gerais, Gerson, é bem positiva. Se a gente coloca em perspectiva até mesmo durante todo o período da campanha, como você mesmo disse, ele sempre foi muito vocal e acabou fazendo muitas promessas em relação à cripto, em relação a todo o setor. Não somente por conta de afinidade, por ele ter um projeto agora dentro do setor, com a própria família dele, um projeto de DeFi, uma plataforma descentralizada de negociação de cripto para empréstimo, bem focado em empréstimo, mas não só isso, a gente também teve o próprio setor apoiando ele muito ao longo desse período, né? Inclusive, acho que é importante ressaltar que ao longo desse período de campanha, a gente teve até mesmo o próprio destaque da Polymarket, uma plataforma preditiva de cripto, que foi uma das principais e ao longo de toda a campanha sempre se mostrou muito assertiva em relação à vitória dele também, né? Então tudo isso trouxe bastante destaque para o setor, muito destaque para a indústria. O grande ponto é que em relação a todas as promessas que ele fez durante a campanha, grande parte ele praticamente já cumpriu nesses primeiros dias desde a posse, né? Então, assim, uma das principais reservas uma das principais promessas, na verdade, né, que poderia destravar um valor muito grande para a cripto ao longo do ano inteiro,
dado todo o movimento de preço que a gente já teve no ano passado e também especulação em relação a isso, seria uma possível reserva estratégica do governo norte-americano em Bitcoin. Não foi exatamente o que a gente viu, não é exatamente uma reserva estratégica de Bitcoin da forma que muitas pessoas imaginavam inicialmente, que o governo ia começar a comprar Bitcoin. Veio muito mais numa linha de stockpile, então muito mais parecido com vamos manter o que nós já temos de Bitcoin e outros criptoativos que foram apreendidos em várias operações no Departamento de Justiça norte-americano. Não vamos fazer a venda desses ativos, que por sua vez já é muito positivo, né? Quando a gente pensa em todos os ativos que foram apreendidos pelo governo norte-americano, a gente tem uma pressão de venda de algumas dezenas de bilhões de dólares. Da Alemanha vendeu, não teve algum país? A gente teve a Alemanha vendendo também bitcoins, foi uma pressão muito forte no ano passado. Ainda casou num time muito ruim, que foi bem no Unwind do Japão, em que risco sofreu bastante. Então, Bitcoin sofreu mais ainda com tudo isso. E aí o grande ponto é que eles não demonstram mais interesse em vender esses ativos, né? E quando a gente pensa também em regulação, que é um ponto que sempre foi muito delicado para a cripto, principalmente ao longo do governo do Joe Biden, a gente tem um avanço muito grande no sentido de tirar todo esse estrangulamento que a gente viu, principalmente da Comissão de Valores Mobiliários, e deixar as regras do jogo muito mais claras, né? Com um grande exemplo disso é que agora os bancos nos Estados Unidos, inclusive o próprio Powell comentou um pouco sobre isso ontem, na coletiva de imprensa do Banco Central norte-americano, que agora os bancos podem efetivamente custodiar criptoativos nos Estados Unidos, né? Então, pensando em indústria como um todo, traz muito mais segurança para o investidor, principalmente para o investidor institucional. Então, o cenário para o ano de 2025 é muito positivo, né? A gente teve no ano passado um fluxo muito grande também de entrada de capital dentro dos ETFs de Bitcoin. Acho que talvez o produto mais bem sucedido da história dos Estados Unidos quando a gente pensa em ETFs. A expectativa é que esse ano continue sendo um produto muito vencedor, principalmente por conta disso. Principalmente por conta de todo esse apoio no cenário regulatório e também do próprio governo, mas a gente vai depender muito também de fatores macro daqui para frente, principalmente para concretizar algumas das coisas que a indústria tanto espera, principalmente porque a galera gosta muito de falar de alt-season, que seria um movimento de alta muito forte dentro de outros criptoativos, não somente no Bitcoin. Então, um cenário macro mais favorável, com corte na taxa de juros, tudo isso pode beneficiar muito o resto do setor como um todo. Hoje a narrativa ainda é muito focada e investimento também muito voltado para Bitcoin, justamente por ser um ativo completamente à parte dentro dos criptoativos, né? Acho que tem se consolidado cada vez mais como reserva de valor. Show. Chefe, essa parte de alocação, né? Eu acho que todo mundo, obviamente, começa o ano com um novo presidente na maior economia do mundo, tá, obviamente, pensando se está com o portfólio correto, né? Para caminhado ao longo do ano. Acho que há um consenso aí, né? Um trade crowd que a gente fala que né? Bolsa americana, todo mundo tem isso, mas eu vi surgir alguns dias aí, etc. A turma comentando um pouco também que a Europa tinha ficado muito para trás na parte de ativos, etc. Que o Trump ia ajudar um pouco nessa questão geopolítica. A gente já teve o acordo de Israel, né, e Hamas, né, o Trump dando algumas declarações sobre Ucrânia e Rússia. Na parte de portfólio, vocês têm alguma mudança estrutural para a gente ficar de olho? Ainda também é um pouco do discurso do Powell de aguardar? Não, eu acho que uma história que as pessoas vinham como... Qual que eram os pilares do governo, né? Do trade com relação ao Trump, né? Obviamente, tirando ali Bitcoin. Era uma história de que seria inflacionário por conta da tarifa, então teria também um fiscal expansionista, porque o Trump também falava em cortar imposto, então as pessoas vinham um juro mais alto e uma inclinação, ou seja, os juros longos também mais altos e o dólar forte. Essas três, assim, eu acho que a gente tem indicações, de certa maneira, do lado contrário, tá? Então, do dólar forte, não que assim, o dólar forte, eu diria que nessa história da tarifa, ele está mais, de novo, muito incipiente, mas mais numa indicação de que tarifa é caso a caso. Então, por isso que a gente viu um movimento do dólar se enfraquecendo, né? Muito similar, um movimento muito similar ao que a gente viu, na verdade, na outra eleição. Ou seja, o dólar fica forte até a eleição do Trump, continua depois, mas ali próximo ali, vamos dizer, do inauguration, ele enfraquece. Tá? Isso vai mudar se, de fato, esse plano de 2,5% de tarifa para todo mundo ele for implementado. Eu sou um pouco mais cética. Tá? Então, o dólar forte que todo mundo falava ficou fraco. Em relação à questão do fiscal, eu acho que um ponto importante também desse governo é que, embora, de fato, o Trump tenha mencionado num discurso lá para o evento em Davos, que ele gostaria de reduzir o corporate tax, né, as taxas para as empresas, o imposto para a empresa, de 21% para 15%,
que teria ali um custo de 25 bilhões mais ou menos por mês não, desculpa, por ano, ele também está dando, né, o governo americano também está dando indicações de que quer um governo menor, de que se preocupa com o fiscal. Então, eles fizeram aquele congelamento, foi na segunda-feira um congelamento da parte de gastos discricionários, tirando defesa. Eles voltaram em parte, vamos dizer assim, eles voltaram atrás em parte desse congelamento, porque estava afetando também pagamento para a parte de saúde. Então, eles voltaram atrás de parte disso, mas, por exemplo, para alguns programas, todos ligados ali à desigualdade, etc., ele de fato cortou. Então, assim, não estou nem falando o que ele está cortando ou não, mas ele tem esse objetivo, ele está mostrando, isso não tem nem 2 semanas, que ele tem um interesse em reduzir o tamanho do Estado, tá? Então, eu acho que isso... E, além disso, lembra que ele mandou também um e-mail, né? Na verdade, o governo americano mandou um e-mail para os trabalhadores públicos federais, falando o seguinte: olha, vocês têm até dia 6 de fevereiro para voltar a trabalhar no escritório de forma full-time, né? Ou seja, trabalhar a tempo integral. Se vocês não quiserem voltar, vocês vão receber os salários, os benefícios, etc., até 30 de setembro, e depois vocês saem. Se vocês decidirem voltar e ficarem, eu também não posso garantir a sua vaga. Pode ser que eu acabe com, enfim, essa vaga e faça alguma modificação. Então, a estimativa é que essa política ela vai reduzir em 5% a 10% o número de trabalhadores, vamos dizer assim, nesse setor público na parte federal. São 3 milhões de pessoas, não vão reduzir tudo, obviamente 5% a 10%, mas teria uma economia também para frente. Os números, eles não são tão relevantes. Se você fizer a conta, vai dar 0,1% do PIB, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que é a intenção, né? Então, assim, ele vai conseguir reduzir o déficit de 6% do PIB para 3% do PIB? Acho que não. Mas só dele estar numa indicação, né, nos primeiros 10 dias, que ele tem algum compromisso, os sinais, eu acho importante. Então, assim, será que a parte longa da curva ela tem que ser mais alta que a parte média? Eu acho que não, ele está dando indicação que não. Então, esse era o segundo. E em relação a ser inflacionário ou não, eu acho que assim, se a tarifa for caso a caso, o impacto na inflação também vai ser muito menor. Então, ele está desmontando um pouco, vamos dizer assim, esse questionamento. Acho que o que fica, tá? O que fica assim, a economia americana vai continuar forte, vai continuar bem? Sim. Então, assim, isso também, obviamente, é algo que explica por que o FED está indo mais devagar nos cortes, ajuda a explicar por que o dólar ficou forte. Então, assim, essa parte, ela continua, mas aquela parte de um medo de uma tarifa muito disruptiva e de uma política fiscal extremamente expansionista, eu acho que isso diminuiu bastante. Então, eu acho que tem uma mudança em relação a isso. Na Europa, eu acho que você falou, eu vou comentar rapidinho, eu acho que tem o seguinte: as pessoas acharam já que o Banco Central Europeu ia entregar muitos cortes, no final, enfim, a Lagarde manteve um discurso um pouco mais conservador, mas hoje até está tendo reunião do ECB, e está numa indicação de que, olha, pode continuar cortando, de que pode cortar mais. Então, assim, pensando em diferencial de juros, etc., ainda é um Banco Central que pode cortar mais que o resto. E o Trump, ele mencionou nesse discurso da semana passada também a Europa como um país que taxa bastante, que taxa muitas empresas americanas, etc. Então, assim, não me parece que é a agenda top priority, vamos dizer, né? A prioridade de colocar uma tarifa na Europa. Eu acho que isso vem em algum momento, mas muito focada também no setor automotivo, né? O Trump sempre reclama que tem muitos carros europeus nos Estados Unidos e quase nenhum lá na Europa. Então, acho que vai ter ainda alguma coisa com relação a isso. Assim, não teria muito ânimo por conta disso, até porque a Alemanha, as pessoas também vêm revisando para baixo, ainda não estaria muito animada. Show. Já a gente viu, já estamos aí podcast praticamente só do Trump, né? A gente viu a moeda aí, né, do Trump chegando a 6 bi de dólares em poucas horas após o seu lançamento. Acho que para todo mundo que acompanha a gente aqui, acho que é um mundo novo, né? Você comentou esse inflow no ETF, ver uma moeda tomando 6 bi de dólares de tamanho em poucas horas. O que foi esse movimento, né? Depois muita gente falando, tá vendo? Pura especulação, por isso que eu não invisto em cripto. É legal separar, né, as coisas. Para explicar um pouquinho para a gente desse tema e o que dá para a gente tentar capturar desses movimentos. Perfeito. Acho que o principal em relação a isso é separar o joio do trigo, a gente conseguir separar o ruído em relação a isso. O movimento do presidente dos Estados Unidos lançar uma meme coin não é uma coisa que acaba me agradando muito, mas por certa perspectiva acaba chancelando algumas coisas em relação à tecnologia, tá? E eu vou
tentar tangibilizar isso um pouco mais agora, que é justamente o ponto em que muitas pessoas sempre acreditaram que cripto não teria essa capacidade de fazer o onboarding de muitas pessoas ao mesmo tempo. Não foi o que aconteceu a partir do momento em que ele lançou o seu próprio criptoativo, né? Que a gente viu milhões e milhões de novas carteiras sendo criadas, milhões de novas contas sendo criadas também em corretoras. Tudo isso fluiu para esse ambiente que a gente chama de on-chain, porque a moeda dele foi negociada somente dentro do blockchain inicialmente, demorou um certo tempo para começar a ser negociado em corretoras normais, e tudo isso fluiu de uma forma muito positiva, né? Então, assim, de novo, mostra muito o apoio dele em relação ao setor, interesse por tudo isso, mas eu particularmente não gosto muito dessa tese de meme coin, principalmente quando a gente fala de um ativo que saiu literalmente de zero, chegou em um market cap em 2 dias, que quando a gente pensa no valor total diluído, que seriam todos os tokens em circulação no mercado, porque hoje a quantidade de tokens que está em circulação da moeda dele é muito pequena. Salvo engano, está na casa de 10%. Então, chegou a 7 bi. Mas, na verdade, o valor total, se a gente for pensar com tudo em circulação, passaria ali da casa dos 70 bi no high. Então, assim, é muita coisa, e isso chamou bastante atenção para o mercado, de um lado positivo e também de um lado negativo. O lado negativo é esse ponto de especulação. Mas, para mim, esse ponto da tecnologia é muito importante, principalmente quando a gente pensa na blockchain em que isso foi lançado. Provavelmente quem acompanha aqui o podcast há mais tempo vai se recordar lá em 2022, quando a FTX quebrou toda a descrença que a gente tinha em relação ao setor cripto, e não somente em relação a cripto, em relação a alguns protocolos muito específicos, como por exemplo Solana. Solana, na época que a gente gravou aquele podcast, chegou a tocar ali na casa dos 7, 8 dólares. Eu lembro. E agora a gente está falando de um criptoativo que, em pouco mais de 2 anos, está negociando aí na casa dos 240 com 250 dólares. Fez o high no final de semana que o Trump lançou a moeda ali na casa dos 295 dólares. E foi realmente ali a blockchain que abrigou esse criptoativo. Então, assim, de novo, tem muito potencial ainda para o setor. Quando a gente olha para a tecnologia e pensando principalmente quais podem ser, na verdade, os vencedores de toda essa corrida dentro do mercado cripto, acho que a gente tem que quebrar algumas caixinhas. Primeiro, o Bitcoin, ele tem a caixinha só dele, tá? Quando a gente pensa ali, talvez em cash ou reserva de valor direto, não tem nada parecido com o Bitcoin e é realmente o vencedor dentro dessa corrida. Mas em outros setores, como por exemplo, plataformas de contratos inteligentes, que a gente tem Ethereum, tem Solana, tem Avalanche, outros blockchains, a gente está falando muito mais de uma indústria, um setor muito de growth. E Solana tem crescido muito. Então, é um protocolo que ganha muito destaque. E até mesmo quando a gente pensa em relação ao posicionamento, que a gente coloca aqui nas nossas carteiras também, Solana é um ativo de destaque. Desde a quebra da FTX, a gente nunca perdeu assim a visão fundamentalista em relação ao ativo, que é um blockchain que sempre cresceu muito, com uma escalabilidade muito alta e que realmente tem essa capacidade de fazer um onboarding de milhões e milhões de pessoas. Então é um ativo que a gente coloca sempre, assim, quando a gente fala de cripto, é realmente aí um dos protagonistas dentro do setor. Agora, um outro ponto também que a gente vê muito importante e também relacionado a toda essa parte de Trump e também o próprio criptoativo dele, é em relação a DeFi. Inclusive, a gente até publicou dentro do canal do BTG uma trade idea para um protocolo de DeFi. Vou deixar aí na curiosidade para a galera, para eles verificarem realmente qual que é o ativo, mas também é um setor que tem crescido drasticamente, principalmente agora que a gente tem uma perspectiva mais otimista em relação ao cenário regulatório para cripto. Então, tudo isso pode destravar muito valor. Eu acho que, principalmente para cidadãos aí que são desbancarizados, também pode ter muito seu valor, com o Donald Trump também apoiando stablecoins em detrimento de central bank digital currencies nos Estados Unidos, né? Acho que um caminho um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil, mas apostando muito também em stablecoins para o crescimento e fortalecimento do dólar. Então, tudo isso é muito positivo e eu acho que esses assim são os 3 setores definitivamente de destaque aí para o ano de 2025. Né? Bitcoin, muito dentro dessa linha de tese de reserva de valor e uma pressão de compra constante, seja através de ETFs, eventualmente governos, fundos soberanos e também agora estratégia de tesouraria de empresas, né? Inclusive, onde a gente teve divulgação do resultado da Tesla. Sim. E boa parte do resultado deles é através da marcação de mercado da posição que eles têm em Bitcoin. Então, assim, resultado relevante, a gente tem a pressão de compra de empresas, de grandes fundos de investimento, investidores institucionais, pressão de compra ali através de ETFs para Bitcoin ser muito forte, plataformas de contratos inteligentes, quando a gente pensa em uma perspectiva muito mais de growth e alcance da tecnologia, e DeFi, acho que talvez como setor mais relevante e que ficou com potencial de crescimento muito truncado, digamos assim, ao longo dos últimos anos por conta do cenário regulatório. Boa. Acho que
consenso aí de boas perspectivas para esse mercado. As perspectivas são bem otimistas, acho que principalmente por conta dessas mudanças que a gente vai ter nos Estados Unidos, principalmente em relação à Comissão de Valores Imobiliários. Mas, de novo, né, quando a gente pensa em outros ativos dentro do mercado cripto, além de Bitcoin, esses são muito sensíveis a cenário macro, né? Acho que até mesmo esse movimento que a gente teve agora, todo esse sell-off de NVIDIA em relação a AI, também a gente viu muito desses setores sofrendo bastante, com o Bitcoin se comportando muito bem, né? Ao longo de todo esse sell-off da NVIDIA, o Bitcoin caiu ali, acho que no máximo de drawdown ali no dia, estava caindo 4,5%, mas já recuperou todo o movimento de queda, muito mais rápido. Acho que cripto, ao longo desses movimentos macro, acaba caindo, sofrendo bastante, mas sempre tem sido aí, ao longo dos últimos 2 anos, pelo menos, o que acaba se recuperando mais rápido. O Bitcoin já está negociando acima do que estava negociando antes de todo esse barulho em relação à NVIDIA. Boa. Stefan, aproveitar também, a gente foi de super quarta e ontem teve Copom também aqui, seguiu a cartilha na decisão que já estava contratada, mas quando a gente teve uma pesquisa ali que boa parte do mercado achou dovish, talvez porque deixou a reunião de maio muito em aberto, como foi a visão aqui pra gente? A gente viu o DI hoje, né, com bastante volatilidade, o câmbio abriu com super gap de alta, depois normalizou um pouco. Como é que está a sua visão sobre o Copom? Eu acho que a leitura realmente foi essa que você falou. Assim. Então, qual que era a esperança? Tinha muita, vamos dizer assim, expectativa. Acho que a maior expectativa era que ele, né, na reunião de dezembro, ele indicou 2 altas de 100 bases e para agora... a expectativa de todo mundo era que ele mudasse esse plural para indicar só mais uma alta, de fato, na reunião de março. O maio ficaria aberto. Eu acho que o que desapontou um pouco, vamos dizer assim, em termos de indicação, é que a projeção do Banco Central, né, ali no horizonte relevante de inflação, ficou abaixo do que a gente esperava, o consenso, então ficou em 4, a gente esperava alguma coisa como 4,1, 4,2. E a gente esperava alguma sinalização de que o cenário, desde a última reunião, tinha piorado de maneira significativa, porque, de fato, as expectativas de inflação mostraram um grande aumento, né? Então, isso tudo, embora ele não fosse sinalizar a magnitude da alta de maio, deixaria implícito, né, que um compromisso ainda grande de que o ciclo continua. Então, assim, acho que faltou um pouco dessa indicação um pouco mais firme e no balanço de riscos, o Banco Central colocou ali a atividade econômica como sendo agora, atividade doméstica, como sendo um risco para baixo, tá? Então, acho que isso que desapontou um pouco e a gente viu esses movimentos aí de mercado. Eu acho que, assim, o que a gente pode esperar para frente? A gente continua com um cenário de inflação ruim. Então, a gente tem uma perspectiva de inflação de 6,6%, nossa projeção é 6,6%. O Focus, que é a expectativa de mercado, andou bastante nas últimas semanas, mas ainda é 5,5%. Então, a nossa avaliação é que as projeções dos analistas, essas projeções elas vão continuar subindo. Então, assim, pensando para frente, o cenário de inflação ele vai continuar piorando. De fato, a gente tem uma desaceleração da atividade, mas a gente também tem que pensar que será que a desaceleração vai ser o suficiente para desacelerar a inflação? A nossa avaliação é que o impacto ainda vai ser muito pequeno. A gente teria que ver um crescimento do PIB mais próximo de 0% ou 1% para baixo. A gente vê um número acima disso. Então, na nossa avaliação, vai ter essa desaceleração, mas ainda com um cenário de inflação alta. Então, quando a gente olha o cenário assim que a gente olha para frente, o Banco Central elevaria a taxa Selic, que vai estar em 14,25 em março, para alguma coisa como entre 15,25 e 16 e alguma coisa. Eu acho que talvez, assim, a indicação ontem pode ser que seja um pouco mais na ponta de baixo e não de cima, né? A gente tem 15,5, então acho que, assim, por volta desse valor, me parece ok. E aí, Stefan, aproveitar também, a gente, semana que vem, volta os trabalhos, né, no Congresso, no Senado, e que a gente pode esperar ali, talvez, as primeiras pautas que a gente pode ver a apreciação ali, talvez para destravar algum valor aqui dos ativos no Brasil? Como é que está essa expectativa? Eu acho que a principal agenda, assim, né, parece, do governo nesse ano, vai ser, né, no campo legislativo, vai ser a aprovação da isenção do imposto de renda. Tá. É uma proposta que o Haddad já falou no final do ano passado, mas não enviou ainda a proposta. Então, acho que esse é o grande assunto, né? Então, vai ter eleição ali dos presidentes da Câmara e do Senado no sábado, dia 1º. E aí, acho que essa proposta talvez ela não seja enviada agora, mas eu diria que ali, sei lá, na virada de fevereiro, né, para março ou depois do Carnaval. E o foco todo vai ser nessa proposta. Eu acho que o que vai ser importante para o mercado? Eles vão aprovar, assim, parece que o suporte, vamos dizer assim, né, o apoio a essa medida, né, pelo que a gente lê no jornal, um apoio que ele vem crescendo.
tá? A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Mas aí, do ponto de vista fiscal, isso teria que ter uma contrapartida, tá? E a contrapartida, assim, eles não mandaram a proposta, né? Mas seria aquele imposto mínimo para quem ganha ali, para quem, enfim, não paga um imposto de 10%, vamos dizer assim, mínimo. Então, essa vai ser a grande discussão. Será que, primeiro, né, essa medida vai ser aprovada? Será que vai ter, de fato, uma contrapartida que vai, vamos dizer assim, deixar do ponto de vista fiscal neutro ou não? Do ponto de vista da atividade econômica, a gente vê o impacto que vai contribuir para um crescimento maior do PIB, é só em 2026, Sim. mas a gente acha que isso vai ser importante, né? Então, assim, pensando nessa agenda legislativa, de governo, etc., política, a gente vê o seguinte, que quais serão datas importantes? Dia 22 de março é quando é divulgado aquele relatório de avaliação de despesas e receitas do governo. Será que o governo vai fazer um contingenciamento? Seria algo importante para ele anunciar, né, no intuito de mostrar compromisso fiscal. E depois ali, essa questão do IR, eu acho que ela é bem relevante. E depois tem um envio ali da meta do ano que vem, em abril. Boa. Então, acho que tem esse primeiro tri aí deve ser bem agitado, né? E aí, a pergunta difícil aí, né? Acho que a gente viu no começo da semana, até saíram algumas pesquisas, eventualmente de avaliação do governo, etc. O mercado reagiu de alguma forma. Você acha que esse ano a gente deve começar a discutir um pouco mais as eleições de 2026? Se sim, a partir de que momento? A gente viu, na Argentina, o movimento começou 14 meses antes das eleições, o mercado já começou a dar mais atenção para isso. Aqui você acha que é uma coisa mais para o segundo semestre? Olha, me parece muito cedo, né? Então, assim, discutir 2 anos antes, assim, o cenário pode mudar completamente. Então, eu acho ainda precipitado. É claro que, como a gente está um pouco do campo doméstico, sem muitos assuntos, né? Não tem o governo, a parte legislativa, como você falou, está parada, etc. Acho que esse tipo de notícia acaba, às vezes, tendo algum destaque. Mas eu acho, assim, que mesmo se a gente olhar, eu acho que ainda é cedo, honestamente. Assim, eu diria que é muito difícil falar quando isso vai acontecer, mas eu diria que é algo muito mais para o final do ano, vamos dizer assim, do que do início desse ano. Tá? Legal. Ô, Josi, eu vi que uma das grandes, né, vamos dizer assim, debates do Trump era melhorar o mercado, a desregulamentação, né? Desenvolver esse mercado. Até vi que o presidente da SEC, que sempre foi um cara crítico a cripto, até elogiou o Bitcoin na última semana. Lembro que a gente ficou no passado naquela expectativa de aprovação do ETF de Ethereum, etc. Nessa agenda, você tem alguma coisa que a indústria está um pouco animada com algum time para a gente ficar de olho, algum lançamento novo ou algum desenvolvimento que a gente precisa ter atenção a alguma data? Olha, eu particularmente não tenho uma data específica para isso, mas assim, eu ficaria muito de olho em relação à regulação para stablecoins, tá? Acho que principalmente agora em que foi proibido, né, o projeto CBDC lá nos Estados Unidos, eu ficaria muito de olho em regulamentação para stablecoins, porque eu acho que isso pode destravar um valor muito grande no mercado. Eu acho que principalmente pela perspectiva de que agora os bancos podem também custodiar determinados tipos de criptoativos, né? Então traz muito mais segurança para o investidor institucional, cara, pedir a emissão das stablecoins, né, que hoje fazem parte aí dos pares com maior liquidez dentro do mercado, para conseguir tradear e realmente negociar esses ativos de uma forma um pouco mais clara. E quando a gente pensa na perspectiva dos ETFs, acho que ano passado teve a expectativa muito grande com o ETF de Ether, que não necessariamente acho que atendeu a expectativa da indústria como um todo. Acho que todo mundo esperava que ia ter um fluxo de investimento muito mais forte, mas eu acho que isso demonstra muito a força relativa que eu comentei em relação ao Bitcoin como uma classe de ativo própria, né? Ethereum está ali dentro das plataformas de contratos inteligentes, tinha toda uma questão ali de outflows com o fundo da Grayscale, então assim, o produto do ETF de Ether ainda não alcançou um mercado tão grande, tá? Em relação a esse ano, quando a gente pensa em perspectiva de ETF, acho que tem uma expectativa muito grande da indústria em torno dos ETFs de Solana, Ripple e quem sabe até mesmo, né? Mas acho que isso vai depender muito da SEC e aí isso vai demonstrar realmente o quão aberta a regulação vai estar para a cripto nesse ano. ETFs de meme coins, como por exemplo o Dogecoin. Hoje a gente já tem pedido de registro de ETF para esses ativos. Quando a gente pensa no lado varejo, pode ser um apelo muito grande, né? Acho que a gente já viu movimentos muito fortes de meme coins em vários outros momentos de ciclo de cripto, mas eu acho que esse não deveria ser o foco. Acho que o foco deve ser muito mais no ETF de Solana.
que é um ativo que, de novo, vem se provando muito ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos anos. Foi a blockchain escolhida pelo Donald Trump para lançar o seu criptoativo, a sua meme coin. E tem uma demanda institucional crescente também em torno desse ativo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu ficaria muito de olho, porque se a gente tiver um fluxo muito forte, obviamente, eu acho que não chega nem perto do seu Bitcoin, mas se for algo ali na casa de 10%, 15%, já vai ser muito forte para o criptoativo e pode destravar de novo assim, um valor imenso para a cripto, né? Acho que, além disso, um outro ponto que eu observaria muito de perto para o ano todo seria realmente a possibilidade de inclusão de Bitcoin como reserva estratégica para governos e também a utilização do criptoativo em estratégia de tesouraria de empresas, né? A gente vê o Michael Saylor ali com a MicroStrategy fazendo ali o que muitas pessoas chamam de malabarismo financeiro, né? Em 2021, 2022 ali, quando o mercado começou a cair, cara, ele era visto ali como um péssimo gestor por essa perspectiva e agora ele já é visto como um gênio por tudo que ele tem feito com a MicroStrategy, né? Emitindo dívida para aumentar a posição em Bitcoin, tornando ali, cara, a ação um pouco mais volátil, fazendo com que o prêmio ali em cima da opção subisse também. Sim. E aí ele continua captando mais, captando mais dinheiro para comprar mais Bitcoin, uma pressão constante ali em relação ao criptoativo. Então, eu olharia também para outras empresas tentando copiar um pouco desse playbook. A gente já vê isso acontecendo, mas se realmente se tornar uma moda, digamos assim, no mundo todo, acho que é uma pressão de compra muito forte, também destrava um valor muito grande para a indústria como um todo. Legal. Stefan, para fechar aqui, duas perguntinhas para você. Uma, acho que talvez você já comentou um pouquinho, mas que deveria ficar de olho aí para frente. E dois, eu sei que a gente, vocês ali conversam muito com investidor estrangeiro e etc. A gente viu nesse dia de sell-off da NVIDIA um rotation, até que ajudou um pouco o Brasil ali a receber fluxo, dado a nossa característica da bolsa aqui. Como que a gente poderia talvez destravar, né, esse valor, esse investimento estrangeiro, voltar, né, a estar no radar? Como é que a turma está, como é que o curioso gringo tem olhado para a gente aqui? Olha, se a gente olhar nesse início de ano, a gente teve uma melhora, né, dos ativos de Brasil. É claro que eu acho que o câmbio foi o grande destaque, o resto um pouco menos, mas se a gente olhar, né, se a gente olhar esse fluxo, ele foi muito mais de estrangeiro do que, vamos dizer assim, um investidor aqui do Brasil, de fato, comprando os ativos de Brasil. Então, assim, o que também diminui essa história, essa eleição, não é eleição, acho que tem uma história externa também, né? Vamos dizer assim, acho que essa questão que a gente falou do Trump, eu acho que ela foi muito relevante. Então, assim, se diminui um pouco essa história de tarifa, será que a gente pode voltar a olhar não só para os Estados Unidos, mas também para outros países, porque diminui um pouco desse risco, se o dólar ficar mais fraco, será que tem uma perspectiva também de outros países, vamos dizer assim, se beneficiarem? E acho que a história, enfim, se a gente olhar a parte dessas ações, vamos dizer assim, de tech, era um grande, vamos dizer assim, atrator de capital nos Estados Unidos, vai continuar sendo, né? Mas naquele dia específico que você falou, ficou uma história, bom, estava todo mundo tirando, parecia, o dinheiro dos mercados emergentes e indo para os Estados Unidos, em especial, vamos dizer assim, nessas ações de tecnologia. Então, naquele dia que a gente tem uma certa dúvida, vamos dizer assim, o que aconteceu foi exatamente o movimento contrário, né? As pessoas indo para os outros mercados e tirando um pouco de lá. Acho que isso aí é muito cedo, né, para dizer que isso vai continuar, acho que não apostaria nisso, mas eu acho que aqui no Brasil, assim, pensando de maneira geral, eu acho que continua um pouco da mesma história, assim, acho que tem o externo na margem, vamos dizer assim, um pouco melhor, mas também muito cedo para falar, mas aqui é a história, a gente vai ter esse compromisso com o fiscal, a gente continua ainda sendo, né, essa questão da dinâmica da dívida, se é uma dinâmica sustentável ou não, a questão da inflação, então eu acho que aqui no Brasil, para a gente, né, vamos dizer assim, continuar com essa melhora recente que a gente viu no preço dos ativos, acho que a gente precisa ter notícias, enfim, que melhorem esse fundamento, etc. Aí sim a gente teria, acho que, um fluxo maior, acho que para cá. Acho que, então, esse é a grande história. Agora, a gente também está vendo alguma desaceleração da atividade econômica, né? Hoje saiu o dado do CAGED, enfim, foi um dado fraco. Aí fica um pouco daquela perspectiva, assim, será que alguma desaceleração parece até que benigna, né? Porque também se a atividade continua muito forte, a inflação muito alta, poxa, os juros precisam subir mais ainda. Se a atividade é fraca, mas não muito, a necessidade de aumento de juros é um pouco menor. Então, acho que tem um pouco dessa discussão para frente. Mas o fundamental de Brasil é ter realmente notícias positivas no campo fiscal, eu diria. Show. Josa, obrigado aí pela aula. Chegando mais um fim do radar aí. Toda vez que você vem aqui, a gente grava os preços e tudo dá certo. Então, obrigado aí pela aula de sempre. Imagina, prazer estar aqui com vocês.
Stephanie, obrigado aí nessa pós-super quarta aí, dar uma clareada pra gente nessa parte de juros. Sempre bom ter você aqui. Super obrigado. É isso aí, pessoal. Mais um Rodada da Semana no ar. Obrigado pela super audiência aí. Lembre de compartilhar com o seu colega e até a próxima. Um abraço.